E a gente aproveita, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, é relator do projeto que busca dar mais transparência às emendas do relator. E é com ele que a gente conversa agora. Muito boa tarde, senador. Senador William Travassos falando, seja bem-vindo ao Top of the Hour. Queria fazer uma pergunta ao senhor. Quando a gente procura falar em dar mais transparência justamente a essas emendas, eu parto do princípio que elas não são transparentes. Ou são? Bom, isso é um fato. Inclusive, a liminar que a ministra Rosa Weber deu foi exatamente nesse sentido. E cobrar do Congresso Nacional que os recursos RP9, oriundos das emendas de relator, que elas sejam transparentes. E no entender do Supremo, e nisso daí houve uma unanimidade dos 10 ministros do Supremo, é de que esses recursos precisam de mais transparência, ou precisam de transparência que não estão tendo. Então, às vezes, a imprensa diz, o orçamento secreto. Na verdade, o orçamento não é secreto. O orçamento é acessado por qualquer pessoa e lá vai dizer quais são as emendas, que tem as emendas de relator. Secreto, se pode dizer assim, é a execução do RP9, porque realmente não está dizendo de onde é que veio, qual é a origem, qual foi a motivação daquilo ali. E a ministra exigiu isso do Senado Federal, e nós vamos fazer aqui, já estamos articulando com a assessoria, uma resolução que atenda a essa exigência do Supremo Tribunal Federal. Porque nós precisamos resolver o passivo que nós temos agora, e precisamos também, eu estou chamando a atenção disso, de estabelecer as normas para o orçamento que nós estamos finalizando para 2022. Porque se o Supremo proíbe a execução agora, como está, se nós fizermos nas mesmas condições, eles proibirão também a execução de 2022. Senador, boa tarde, Mariana falando. Eu gostaria de saber com o senhor o seguinte: agora existe um impasse do que ser feito com relação a essas emendas. Então, ou elas são divididas equitativamente, ou elas voltam para o chefe do executivo, elas voltam para o governo federal, o que parece que grande parte dos senadores não é o caso, parece ser a opção menos viável, pelo menos para os senadores. Gostaria de saber, na sua opinião, o que deveria ser feito a partir de agora com essas emendas, e já aproveito para emendar uma segunda pergunta que é impossível não fazer. Mas, na sua opinião, se não houvesse as emendas de relator na data da votação da PEC dos precatórios na Câmara, o senhor acredita que a PEC teria passado? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque a gente não sabe exatamente o que aconteceu, porque houve algumas denúncias, mas nada foi comprovado. O importante, Mariana, que a gente tem que ver é que essas emendas de relator, elas estão muito demonizadas. E, no meu ponto de vista, do ponto de vista qualitativo, elas não trazem um mal intrínseco em si. O que nós precisamos, de certa forma, estabelecer é um certo controle. O que todos nós estamos, cada dia mais aqui no Senado Federal, no Congresso, na Câmara, muitos parlamentares, senadores e deputados, é de que essas emendas realmente adquiriram uma importância além do que seria desejável. Então, no nosso entendimento, há um excesso. Elas precisariam de mais controle. Eu explico, fica fácil de entender. Todas as modificações que todas as bancadas de todos os estados do Brasil fizeram, as bancadas são compostas de deputados e senadores, mas tudo que nós fizemos nas emendas de comissão, somando tudo isso junto, só deu 10% do que o relator fez. O relator fez 30 bilhões de emenda de relator e todas as bancadas e todas as comissões aqui do Congresso fizeram 3,2 bilhões. Então, não precisa ninguém ser especialista em orçamento para verificar que há um exagero, que há um excesso. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, no meu entendimento, mas o que vai prevalecer não é minha opinião, é a opinião do colegiado, dos líderes, aqui senão não se aprova nada. Evidentemente que, no meu entendimento, nós deveríamos privilegiar as emendas de bancada,
porque ninguém melhor do que as bancadas sabem quais são as prioridades dos seus estados. Tudo aquilo é discutido dentro da bancada de maneira transparente e nós privilegiaríamos também as emendas de comissão, porque nas comissões estão os parlamentares mais dedicados àquela área. Então, quem vai para a comissão de educação, como no meu caso, que eu presido a comissão, é porque tem uma tendência maior para aquela área. Quem vai para a comissão de saúde, igualmente. Quem vai para a comissão de infraestrutura, da mesma forma. Então, essas emendas é que nós deveríamos privilegiar, e embora continuando a existir as emendas de relator, que eu sou partidário disso daí, elas teriam que ter uma quantidade, um valor muito menor. Então, qualitativamente, eu não sou contra as emendas de relator, mas quantitativamente sou, porque acho que hoje está havendo excesso. Senador, o nosso comentarista Felipe Bueno tem uma pergunta para o senhor. Senador, muito boa tarde. Usando a junção de duas palavras que o senhor empregou agora há pouco, transparência e controle, o senhor me dá a oportunidade de fazer uma pergunta que é uma espécie de projeção, saindo das RP9, né, e entrando no mundo das emendas, no mundo do dinheiro público que passa pelo Congresso Nacional. No papel, o Estado brasileiro, aí não estamos falando de governo, estamos falando de Estado. O Estado brasileiro tem como controlar, né, as duas pontas do dinheiro, a ponta da aprovação e a ponta da realização. Então, um parlamentar X, né, tem uma emenda cujo objetivo é a reforma, a construção de uma escola na cidade Y. O senhor entende que, de alguma forma, esse controle precisa ser melhorado, esse controle dá brechas? Porque há uma outra dúvida, né? Além do mecanismo em si, que é questionável, e o mecanismo foi parar no STF, há uma dúvida de parte da sociedade brasileira da realização dessas emendas, né? Então, como o senhor vê a questão do controle nas duas pontas? Não, esse controle é feito pelos órgãos de controle normal e esses recursos produzem o efeito que é necessário. O parlamentar coloca uma emenda para fazer um hospital vai feito. Coloca uma emenda para fazer um posto tubular, um posto vai feito. Porque se não fizer, o gestor não tem como prestar contas. Então, esses órgãos de controle, através da Caixa Econômica Federal, a Caixa, inclusive, tem um mecanismo que só libera o pagamento do recurso depois de aprovado, de prestado conta daquela parte que foi executada. Então, essa parte aí não é o problema. O problema que o Supremo se posicionou contrariamente é que, na execução desse orçamento RP9, não está dizendo quem foi que destinou. Então, o Supremo está exigindo uma maior transparência. O Supremo exige também, está na decisão da ministra Rosa Weber, que as emendas precisam ter equidade. Agora, aqui é um termo que é complexo. É difícil de se saber exatamente o que é que a ministra quer com esse termo equidade. Pelo seguinte, vamos supor que num determinado estado haja uma obra que, para concluir, precise de R$500 mil. O parlamentar designa R$500 mil para lá. No outro estado, precisa, para concluir uma obra, de R$10 milhões. Outro parlamentar designa, então, os 10 milhões para concluir aquela outra obra. Por exemplo, recentemente eu designei R$17 milhões para concluir uma obra lá no Piauí, sobre o Rio Parnaíba, entre o Piauí e o Maranhão, uma obra muito importante. Aí, quem estiver de fora vai dizer, mas aqui não tem equidade. Para o Piauí foram 500 mil, para o Ceará foram 10 milhões. Onde é que está a equidade? Então, é uma coisa complicada essa questão da equidade. Outro aspecto que a gente precisa levar em consideração. Há parlamentares que se dedicam muito em levar recursos para os seus estados. E há parlamentares que chegam aqui para defender teses, parlamentares temáticos, que estão pouco preocupados com os recursos do Estado. E aí, como é que fica? Um parlamentar leva muito recurso, o outro não leva pouco recurso ou quase nada. Mas isso depende da atuação dele. Mas também o Supremo pode dizer que é equidade. Então, é evidente que é preciso uma modulação para poder conhecer a realidade e essa equidade precisa ser modulada. Não pode ser uma equidade absoluta, porque esse engessamento aí levaria quase que à impossibilidade de execução orçamentária. Paulo Pousonoff, sua pergunta para o senador.
Boa tarde, senador. Também existe a ideia de reduzir o valor dessas emendas do relator, que hoje seria algo em torno de 16 bilhões para 3,5 bilhões de reais. Eu queria saber como fica a relação entre a Câmara, que é a mais interessada nessas emendas do relator, e o Senado, se esse tipo de medida passar. E uma última pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é se o senhor acredita que houve interferência do STF no Legislativo com essa decisão da ministra Rosa Weber. Não, sem nenhuma dúvida. Agora, a interferência que eu acho legítima. O Supremo foi provocado. E um dos princípios da administração pública, que está na nossa Constituição, além da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, né, da eficiência, é a publicidade. Então, o Supremo e todos os 10 ministros estão de acordo que não estava havendo a transparência necessária que precisam da aplicação dos recursos públicos. Isso daí nós estamos de pleno acordo. A única dúvida que eu tenho, como eu expressei há pouco, é a questão da equidade, que está no parecer da Rosa Weber. Então, essa equidade é que eu tenho dúvida como é que nós vamos alcançar. Quanto à transparência, não, todos nós estamos de acordo que precisa ser transparente. Não pode haver aplicação de recursos públicos sem transparência total. Agora, eu sou partidário, disse isso aqui, vou repetir para responder a sua pergunta, que as emendas de relator têm um limitador. Quer dizer, eu não sou contra que as emendas existam, como sempre existiram, mas não pode ser essa exorbitância que está atualmente. Então, a gente precisa reduzir a quantidade delas e aumentar o valor das emendas de bancada, porque as bancadas é que sabem as prioridades dos seus estados, e aumentar o valor das emendas de comissão, porque as comissões temáticas estão lá, as pessoas, os maiores experts em educação estão na comissão de educação, os maiores experts em saúde estão na educação de saúde, os maiores experts na infraestrutura estão na comissão de infraestrutura, e assim por diante. Então, nós deveríamos privilegiar as emendas de bancada, as emendas de comissão e, embora permanecendo as emendas de relator, mas num valor bem mais acanhado, bem menor do que... Senador, pelo que eu entendi, então, eu não dou mais eu não transfiro essa emenda para o deputado. Eu vou negociar com a bancada. E aí eu gostaria de abordar com o senhor justamente esse momento da negociação. Porque esta RP9, enfim, ela, na verdade, ela serve como moeda de troca para a gente conseguir apoio no Legislativo em troca de votos? Ou isso é apenas uma fantasia? Não, isso tem um pouco de realidade. Mas isso, William, sempre existiu. Quer dizer, se não é RP9, seria o quê? RP2, que fica a cargo do Executivo. E como é que o Executivo fazia desde quando eu estou aqui no Parlamento? Que naquele tempo não tinha emenda individual impositiva, não tinha emenda de bancada impositiva, não tinha RP9. Na verdade, isso foi uma evolução de um empoderamento do Poder Legislativo. Antes, tudo dependia do Executivo. Se o Executivo simpatizasse com um parlamentar, ele liberava o recurso para a base dele. Se ele não simpatizasse, ele não liberava. Essa simpatia seria função de quê? Da votação que aquele parlamentar fizesse durante o Congresso Nacional. É compra de votos? Não é propriamente compra de votos, mas é uma relação que existia entre o Legislativo e o Executivo. Só que, no decorrer do tempo, o Poder Legislativo foi adquirindo proeminência. Então, primeiramente, nós fizemos a impositividade das emendas individuais. Depois determinamos que uma emenda de bancada seria impositiva. Depois determinamos que 3 emendas de bancada seriam impositivas. Depois determinamos que todas as emendas de bancada seriam impositivas. E depois determinamos o RP9, que o relator geral ficou com aquele poder de designar essas emendas para onde fosse conveniente. O que é que eu acho? Que esse movimento fortaleceu o Legislativo. Só que, no meu modesto entendimento, nem todos precisam concordar, eu acho que nós exageramos. Quando todo o Congresso modifica o orçamento em 3,2 bilhões e um só, que é o relator geral, por mais brilhante que seja, por mais inteligente que seja, por mais competente que seja,
por mais espírito público que tenha, fazer 30 bilhões de emenda, porque ficaram 16,8, mas ele tinha feito 30. Depois foi que entraram no entendimento com a briga com o Paulo Guedes e que foram vetadas as outras. Então, isso ali é um excesso, é um exagero. Nós precisamos fazer isso, se é para fazer, com moderação e com parcimônia, porque senão, verdadeiramente, há um desequilíbrio. Bem, nós conversamos então com o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Obrigada mais uma vez, senador, pela sua atenção. Eu que agradeço, Mariana, e me prontifico sempre à disposição de vocês.